Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Hoje, domingo, dia 27 de agosto de 2023, muito frio em São Paulo, chovendo e acredito que em várias regiões do Brasil. Por isso é um bom momento para conversarmos um pouco e falar sobre esta gastança do governo e as migalhas que sobram para o povo. Olha só. Eu quero começar dizendo o seguinte: depois aí de prometer entusiasticamente em plena campanha presidencial que a isenção para a pessoa física no imposto de renda seria de até R$5.000, ou seja, quem ganha até 5.000 está isento, o atual mandante brasileiro vai sancionar, possivelmente essa semana, se não for viajar de novo, a lei que eleva a isenção da pessoa física para o imposto de renda em até R$2.640. Pouquinho mais da metade do prometido. Pois é. Além disto, as demais faixas de renda continuam com as mesmas alíquotas de antes, sem novidade alguma, e que variam de 7,5% a 27,5%, o que contraria também a outra promessa do atual mandante, de que os que ganham mais pagariam mais. Claro que em campanha tudo se promete, Algum espanto? Acho que não, porque para prometer e trair é só começar, o que não é novidade alguma para os governos petistas. Além disso, o atual mandante também não cumpriu a promessa de dar um aumento real ao salário mínimo, com reajuste acima da inflação, mais a variação do PIB de 2 anos atrás, ou seja, de 2020, o que significa uma promessa aos brasileiros de um aumento significativo, Até porque essa proposta de aumento do salário mínimo também foi acordado com as centrais sindicais. Ele iria aumentar considerando o índice da inflação, mais a variação de aumento do PIB de 2020 e com isso dar um reajuste. Muito bem. O piso com isto deveria ser ao menos de R$1.343 para o novo salário mínimo, contemplando então a inflação, que é medida aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e que anteriormente estava estimada em 5,8%. Isso em 2022. Mais o crescimento do Produto Interno Bruto, que foi de 4,6% em 2020. Só que, na verdade, o que ele vai sancionar é realmente o salário mínimo de R$1.320. Muito bem, um aumento apenas de R$18, vocês bem sabem disto. E sabem melhor ainda o que significa R$18 no bolso, Com o reajuste, o aumento real do salário mínimo foi apenas de 2,8%. Isto para 2023. Com a promessa, é claro, de que para o ano que vem vai ser 1.415. Vocês acreditam nisso? Claro que não. A desculpa do atual mandante é que caso o governo desse um aumento maior, não haveria fundos para reajustar outros programas e benefícios que são atrelados ao valor do salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo sobe, esses outros benefícios também sobem. Ora, alguns desses benefícios, a gente pode lembrar aqui, é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Tem também o abono salarial do PIS/PASEP, o cadastro único para beneficiar programas sociais como Bolsa Família, o Vale Gás, tarifa social de energia, etc. Todos esses benefícios estão atrelados ao valor do salário mínimo. Porém, sabendo disto, por que prometeu?
Não venha me dizer que só descobriu que era assim depois que sentou na cadeira presidencial. Não, ele já sabia. Por que mentiu para o povo? Fato é que se o atual governo não gastasse propositalmente acima da conta, os cofres da União certamente teriam um montante suficiente para suprir ou para dar um aumento decente para a população, um aumento de salário mínimo que ao menos desse um pouquinho mais de folga no bolso, o que já é muito difícil com o salário mínimo, não é isso? Ora, principalmente aos brasileiros mais pobres, para que eles pudessem de verdade voltar a consumir a prometida picanha, que ficou somente aí no pensamento. É para mostrar o total descumprimento da União com o brasileiro, né? Claro. Ainda por cima, nós temos que lembrar o seguinte: o INSS ignorou todas as queixas, da boca para fora a gente sabe, do atual mandante, e faz crescer as filas de espera para aposentadoria. Agora, com impressionantes 2.300.000 trabalhadores esperando, né? Sendo desrespeitados. E cada dia que passa, o desrespeito aumenta, a má vontade com os brasileiros vai aumentando. A lerdeza, a incompetência, até o desinteresse da repartição em INSS com o povo que está ali à espera de uma aposentadoria. Malandramente, o INSS zera os processos quando eles se aproximam dos 90 dias do limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A ignorada Lei 13.726 proíbe, por exemplo, a exigência abusiva ao candidato à aposentadoria, né? De certidões ou documentos expedidos pelo próprio órgão ou pelo órgão competente da União. Se são eles que emitem esses documentos, eles não podem exigir do candidato à aposentadoria esses documentos. O INSS faz até exigências indevidas de averbações e certidões de quem, buscando a aposentadoria por idade, por exemplo, só precisa comprovar que está vivo. Simples assim. Estou vivo, minha idade é esta e quero uma aposentadoria por idade. Enquanto isso, num total desrespeito, né? Um desprezo para o cidadão brasileiro, os parlamentares do Congresso Nacional, sedentos por dinheiro, já demonstram novamente uma grande insatisfação com a demora na execução de emendas parlamentares pelo governo federal. Segundo alguns líderes do Congresso, do total das emendas RP2A4, né? Nome sugestivo para substituir o tal orçamento secreto que a imprensa tanto usou para malhar o governo anterior, não é isso? Então, essas emendas aí, que é o antigo orçamento secreto, é uma emenda que disponibilizada, melhor dizendo, pelos ministérios do atual governo para os congressistas, né? E o valor dessa RP2A4 equivale a 9,8 bilhões de reais. E até a última sexta-feira, apenas 27% desse montante foi efetivamente liberado pelo Planalto, o que significa pouco mais de 1,5 bilhão de reais. Para nós, é uma fortuna que daria para sustentar 2, 3, 4 gerações nas nossas condições de vida, mas para eles, os congressistas, isso é dinheiro de pinga. Eles acham pouco, né? Mas o que pesa aqui é que o mandante atual do governo brasileiro promete liberar aos congressistas e depois amarra, dificulta, né? Outros motivos que deixam os parlamentares também insatisfeitos com o Palácio do Planalto, e é um cenário de insatisfação declarado,
é justamente a demora por uma definição na reforma ministerial que vai contemplar cargos para os partidos PP e republicanos. Eles querem ministérios nas mãos e o atual presidente disse que só definiria quando voltasse da viagem à África, né? Então, essa semana, essa cobrança deverá aumentar sobre o atual mandante brasileiro. A avaliação aí das lideranças é que o governo está jogando um jogo perigoso, tendo aprovado uma medida provisória autorizando a elevação da faixa de isenção do imposto de renda, mas sem uma fonte de custeio, porque ainda não foi aprovado, por exemplo, o arcabouço fiscal, né? Ainda não existe aí um ponto certo de onde vai sair esse dinheiro para sustentar essa isenção, né? E que agora, obviamente, depende aí da aprovação de um projeto de lei que vai aumentar a taxação dos tributos das chamadas offshores. Para resumir offshores, vamos chamar isso tudo de dinheiro em paraísos fiscais, que não necessariamente é ilegal, mas é imoral. Porque muitos, né, políticos, por exemplo, ganham o dinheiro dentro do Brasil, mas preferem depositar esta grana em paraísos fiscais para pagar impostos mais baixos, ao invés de pagar os impostos devidos no Brasil, que chega até 27,5%. Ou seja, o dinheiro ele ganha no Brasil, mas ele paga imposto em paraísos fiscais, que é bem mais barato. Então é tremendamente imoral. E só não é ilegal se o camarada declarar em sua declaração de imposto de renda, desde que a Receita Federal saiba, né, onde está esse dinheiro. Muito bem. Mas o governo, para custear esse aumento na isenção da pessoa física, quer taxar essas offshores. E claro, os parlamentares, os políticos que têm dinheiro guardado lá fora não estão gostando da história. Muito bem. Enquanto isso, para não perder a pose, né, o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, não se faz de rogado. Muito pelo contrário. Ele gosta de fazer uso de suas mordomias, usando jatos da Força Aérea Brasileira sem dó nem piedade. Até a semana passada, Flávio Dino já desfrutou ao menos de 64 voos em aviões da FAB, né? Voos que são custeados pelos impostos pagos pelos brasileiros. A medalha de prata para este recorde é justamente para o ministro da Integração, Valdez Góes, que já levantou voo 59 vezes com a FAB. A lista segue aí com o ministro da Educação, o petista Camilo Santana, petista, né? Que já acionou os aviões da FAB por 51 vezes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, já fez 50 voos. Enquanto o secretário do atual mandante brasileiro, Márcio Macedo, já viajou por 49 oportunidades em aviões da Força Aérea Brasileira. O Fernando Haddad foi mais humilde, só usou 47 voos. Enquanto a Marina Silva, preocupada aí com o meio ambiente, com a emissão de CO2, né, fez uso desses voos por 18 vezes. Tudo isto conforme informações aí do jornalista Cláudio Humberto, lá do Diário do Poder. Quem paga tudo isto? Nós, é claro, né, que só tivemos R$18 de aumento no salário mínimo. É mole ou querem mais? Então, obviamente que nós estamos enxergando é um governo caminhando para o fundo do poço sem a menor preocupação com o resultado. Porque para eles o que interessa é que o deles estejam garantidos. E o Congresso se faz de preocupado, né? Diz que vai ser duro na fiscalização dessas emendas parlamentares, dessas medidas provisórias, mas é conversa da boca para fora e nós bem sabemos disso.
Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: segurem firme na poltrona porque o piloto sumiu, ok? Enquanto isso, quero desejar a vocês um excelente fim de domingo, muito bom descanso, muito boa noite. Mas antes de dormirem, dê uma corridinha no Rumble, que tem outro vídeo lá para vocês. Vocês vão gostar, hein? E aos amigos que dizem que eu não falo, né, do atual mandante, que eu não falo do outro presidente, não se esqueçam. Lembrem-se dos algoritmos do YouTube. Certas palavras ditas aqui amarram o vídeo. Gostaria que vocês entendessem um pouquinho disso, ok? Mas agradeço que me acompanhem de qualquer forma. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau, tchau.